Paz e graça para você ligado aí no nosso blog. Obrigado pelo seu apoio, pelas suas orações, e agradeço também suas observações e sugestões e temas que você gostaria de ver abordados aqui. Hoje eu vou responder algumas perguntas que me foram feitas sobre os nefilins. Perguntaram quem eles eram, de onde eles vieram e o que aconteceu com eles. Eu tenho um sermão aqui mesmo no blog, onde eu trato também desse assunto, Gênesis capítulo número 6, onde a Bíblia fala pela primeira vez nos tais nefilins. Eles aparecem no versículo número 4 desse capítulo, e eles desde sempre constituem um grande mistério. Eu quero falar algumas coisas bem rapidinhas, porque o nosso tempo é muito curto, mas eu espero que sejam relevantes para você e a sua fé. Há várias teorias, as duas mais aceitas ao longo de toda a história, tanto do judaísmo quanto da cristandade, né? A cristandade já tem 2000 anos, o judaísmo, né, mais pelo menos 1500. Então, nesses 3500 anos, os nefilins têm sido entendidos de forma assim, global, de duas formas. A interpretação mais antiga e, portanto, judaica, embora não seja só essa judaica, mas enfim, fala que os nefilins eram os anjos caídos. Porque a palavra nefilim, que é traduzida nas nossas versões como gigantes, não significa só gigantes, pode significar também grandemente depravados, né? Caídos, depravados, mas de forma muito grotesca. Por isso, gigantes, a ideia de algo mau e grande, né? Os anjos, segundo as tradições judaicas, algumas delas, eram os anjos que estavam encarregados de tomar conta do Jardim do Éden, para que o homem não voltasse para lá depois da sua expulsão. E estes anjos, então, chamados de filhos de Deus, no texto, em paralelo com Jó, eles teriam cobiçado o prazer sexual e cobiçado as mulheres, né, as filhas dos homens, porque elas eram formosas e desejáveis para causar prazer. E por isso a ideia de decaídos e depravados. Então eles tomaram essas mulheres e tiveram filhos que eram piores do que eles e foram os valentes da antiguidade, que muita gente relaciona com os heróis lá de Homero, né, da Ilíada, da Odisseia, né, aquele Aquiles, Hércules, os heróis de origem grega, né, que também na mitologia grega são filhos de divindades, de seres celestes com humanos, essa mistura. Então a influência da mitologia, tanto grega quanto fenícia e de outras partes, influenciou essa interpretação. O livro apócrifo, né, de Enoque traz essa interpretação. Mas lembrando que o livro apócrifo de Enoque é do 2º século a.C., ou do 2º século depois de Cristo, eu não me lembro, não, 2º século antes de Cristo, né? Anos 100 e pouco antes de Cristo. Portanto, uma tradição tardia. Mas tinha a tradição oral, que ela foi registrada no livro de Enoque. Tá bom. Então, os judeus pensavam assim. Até o século IV da era cristã, essa era a interpretação majoritária, mesmo entre os cristãos. Porque Judas vai falar de anjos caídos também, Pedro fala de espíritos em prisão, em algemas eternas. Então a ideia de que seres celestes se contaminaram com os seres humanos e produziram uma raça aí diferente, eles também já eram uma raça diferente, os nefilins não eram só os filhos, mas também os próprios anjos, né? Essa ideia prevaleceu até o agostinianismo, que usou muito da filosofia grega, e na filosofia grega seria impossível seres espirituais se misturarem com seres carnais. E aí então prevaleceu a ideia que hoje é mais popular, de que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete,
e as filhas dos homens, as descendentes de Caim, e aí a mistura das duas linhagens produziu uma terra cheia de violência, de depravação, de degradação. Então os Nefilins seriam os degradados que corromperam toda a raça humana. Eu sou mais adepto dessa segunda linha de pensamento, mas respeito a anterior. Há possibilidades, e a gente trata disso em outro momento, de seres celestes terem sim tido filhos com mulheres. A ideia de que isso seria absolutamente impossível por causa de um versículo de Jesus sobre outro contexto, não pode ser defendida com todo o rigor que os adeptos e que anjo não tem sexo, mas os demônios são anjos caídos e eles praticam sexo. Todo mundo que já se envolveu com demônios sabe disso. Então, é possível que seja anjos caídos com mistura humana? Então, os Nefilins podem ser tanto a referência à mistura da linhagem santa com a linhagem decaída, e que produziu os decaídos, quanto à mistura de seres celestes com seres humanos, que também produziu violência, desgraça, injustiça, opressão. E o que aconteceu com eles? Pereceram todos no dilúvio. Então, sejam lá quem for os Nefilins, fossem o que fossem, o importante é lembrar que Deus os exterminou no dilúvio. Mas os anjos não morreram no dilúvio, mas foram presos em algemas eternas, para quem quer essa teoria. Está lá em Pedro, né? Em Judas, a referência a eles. Eles foram condenados. Então Deus já lidou com eles, nós não temos que lidar. E aí eu queria chegar no que isso contribui para a nossa fé, né? Aí, se você quiser se enriquecer mais ainda, ouça o sermão, chama Ciladas. Ciladas na Bíblia, né? E é baseado em Gênesis 6 e eu falo dos Nefilins também. Veja, a Bíblia foi escrita não para matar a nossa curiosidade sobre o que aconteceu e principalmente sobre o que vai acontecer, como muita gente quer. Não. O objetivo da Bíblia é nos edificar e nos fortalecer para fazer a obra de Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. Não é isso? Então, para nos habilitar a fazer a boa obra, a sermos cada vez melhores. Essa narrativa de Gênesis 6, fossem quem fossem os Nefilins, mostra o seguinte. Primeiro, a terra se encheu de violência e amargou o coração de Deus. Com homens e anjos ou só com seres humanos, o que fica pior ainda para nós, né? E isso aconteceu porque os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Deus quer santidade, separação. E ele lava o mundo, literalmente, com o dilúvio. Então, o texto também nos ensina que nada fica impune. Nada fica impune diante de Deus. Gênesis 6 mostra que o Senhor age e age com rigor. E o livro de Apocalipse mostra de forma muito forte, mais forte do que em Gênesis 6, que a ira de Deus há de se derramar sobre aqueles que permanecem como filhos da desobediência. Se anjos decaídos ou se homens que rejeitaram a Deus, tanto faz. Todos eles serão alvo da ira de Deus e essa ira é absolutamente sem medida, como foi o dilúvio, né? Como foi o dilúvio. E a coisa vai ser muito, muito, muito pior. Mas Gênesis 6 mostra que Deus busca em quem ele possa confiar e continuar o seu trabalho. Deus não vai destruir a criação e ficar sozinho de novo, como era antes da criação do universo. Não, ele tem os seus. Ele achou Noé. Apesar da terra estar lotada de violência, injustiça e todo o pensamento do homem ser absolutamente depravado, ele achou Noé. Quando Deus procurar, ele vai achar você? Como um Noé do século 21? Essa é a minha oração. Que ele encontre, e ele vai encontrar, o livro de Apocalipse mostra isso, né? A igreja, a noiva, que o Senhor Jesus Cristo deu a vida para purificar e apresentar diante dele santa e sem defeito. O nosso papel, muito mais importante do que identificar com certeza absoluta quem eram os Nefilins, é não fazer parte deles.
e não fazendo parte do mundo deles, para não ter o destino deles. O nosso destino é a Nova Jerusalém. Um ósculo santo, Deus abençoe.